Deixa logo o like e se inscreva aqui no canal, porque aqui você sabe que não tem enrolação. Atual goleiro do Real Madrid e recém-eleito melhor goleiro do mundo pela France Football, Courtois disse em entrevista que não deseja encarar a seleção brasileira na Copa do Mundo em uma fase eliminatória. Apesar do último confronto ter sido favorável para a equipe belga, Courtois admite ter receio de enfrentar agora a equipe comandada pelo técnico Tite e quem tem os seus companheiros de equipe Vini Júnior e Rodrigo. Eles são muito fortes. Em recente entrevista para a ESPN após a vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 3-1 no Campeonato Espanhol, o arqueiro da seleção da Bélgica revelou os motivos pelo qual não quer enfrentar o Brasil numa fase eliminatória. No Mundial espero não cruzar com o Brasil, pois eles têm um timaço. Para mim, creio que é o grande favorito ao título pelo time que tem e pelo jeito que joga, disse Courtois na entrevista. Se cruzarmos outra vez, espero que se repita o que aconteceu no Mundial de 2018, mas veremos o que acontece. Creio que o grande favorito para o Mundial deste ano é o Brasil, completou o goleiro, que teve uma atuação espetacular da última vez que o Brasil enfrentou a Bélgica em uma Copa do Mundo. A seleção da Bélgica está no grupo F da Copa do Mundo, juntamente com as seleções do Canadá, Marrocos e Croácia. Os belgas têm sua estreia marcada para acontecer contra a seleção do Canadá no dia 23 de novembro, enquanto a seleção brasileira joga no dia seguinte, dando início ao seu grupo que promete muito, com equipes como Sérvia, Suíça e Camarões, que farão companhia à seleção brasileira. Sétimo lugar da bola de ouro deste ano, Courtois já tem uma história gigantesca nos clubes em que passou, sendo campeão com todos eles. E na Copa 2018, a grande classificação da Bélgica para as semifinais da Copa do Mundo da Rússia também passou pelas mãos de Courtois. O gigante de 1,99 m fez grande defesa no final do segundo tempo, quando o jogo já estava 2-1 em chute colocado do Neymar. Ao voar e espalmar a bola, ele evitou que o jogo fosse à prorrogação e se sentiu livre para criticar a equipe brasileira na época, logo depois do apito final. Os brasileiros já pensavam que iriam ganhar a Copa do Mundo, e lá está, os vencemos, disse o goleiro. Para Courtois, foi uma chance de espantar os fantasmas de um passado recente. A Bélgica vinha de eliminações para a Argentina nas quartas de final da Copa de 2014 e para País de Gales, também nas quartas de final na Eurocopa de 2016. Daquela vez foi realmente diferente. Ao lado de Kevin De Bruyne e companhia, a geração fantástica dos belgas tirou o Brasil numa partida que nos dói até hoje, e até De Bruyne reconhece, além do favoritismo da equipe, que Neymar está numa fase impressionante. É impossível não conhecer Kevin De Bruyne em 2022, mesmo que de relance. O jogador belga é indiscutivelmente um dos melhores da sua geração e demonstra um talento que geralmente está em falta dentre a maioria dos meio-campistas do mundo. Seu trato técnico impressiona, e um dos grandes pilares do Manchester City do mágico Pep Guardiola certamente é ele. E não se iludam, Haaland é um monstro, mas o cometa norueguês consegue fazer seus gols nos Citizens, além de sua notável qualidade, muito também por conta da visão de jogo do conhecido carinhosamente como Kid B. Sobre o De Bruyne, os brasileiros não têm lá das recordações positivas. Afinal de contas, foi por conta de um petardo do astro belga que a Bélgica ampliou o placar contra o Brasil naquelas fatídicas quartas da Copa de 2018 na Rússia, ajudando a aumentar o prejuízo dos brasileiros no jogo que já era muito difícil. Neymar foi um dos jogadores que mais sentiu aquela eliminação, pois gostaria ali naquele momento de ter se consagrado como campeão e quem sabe ter a chance de concorrer ao cargo de melhor jogador do mundo, mesmo com uma alta concorrência. E voltando ao tema inicial do vídeo, De Bruyne já teve a oportunidade de jogar contra os melhores dos jogadores do mundo e já pôde enfrentar grandes jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Outros grandes pontas como Mohamed Salah também puderam ser enfrentados por De Bruyne nas partidas da Premier League, mas mesmo assim pro De Bruyne, Neymar é o melhor jogador com quem já pôde duelar e enfrentar no quesito dos dribles. Olha o que disse o belga: eu realmente acho que o melhor dos dribladores com quem já enfrentei é certamente o Neymar. Ele é alguém muito diferenciado e possui uma técnica incrível para driblar os jogadores. Ele também é rápido e possui uma mobilidade incrível, por isso eu realmente acho ele um jogador impressionante. A fase que ele vem tendo é surpreendente e é certamente dos jogadores que mais precisamos ter cuidado e observar. A relação do Neymar com os belgas fora dos campos é pacífica, afinal, para um jogador não gostar do jeito do Neymar e do carisma dele é algo muito difícil, pois ele cativa tudo e todos num astral sem fim. Mas dentro das quatro linhas, a derrota com os belgas pro Ney jamais foi esquecida. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo há um bom tempo. Na verdade, essa marca já se estende há cerca de 10 anos. Mesmo que alguns discordem, os números, conquistas e principalmente o craque no campo que é, com jogadas absurdas, fazem com que ele mereça, sem dúvidas, a 10 da amarelinha. Quase superando Pelé como o maior artilheiro da seleção, ele também é um dos maiores assistentes. Uma preocupação que existe com Neymar recai sobre sua última temporada, que é apontada como a pior da sua carreira por comentaristas do esporte. Embora na parte final da temporada ele tenha voltado a jogar melhor. Recentemente, no Instagram, ele postou que voltou mais
mais cedo das férias e que está focado porque os brasileiros têm um título para ir buscar no fim do ano. E saíram até algumas declarações dos funcionários do PSG dizendo que ele surpreendeu a todo mundo com seu empenho nos treinos, aliado ao fato de que ele agora é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Então, a partir disso, já se gera uma expectativa nele. O Brasil está de jejum de uma Copa do Mundo desde 2002 e muitos torcedores brasileiros, apesar da prova de que o desempenho da seleção vem sendo ótimo, não conseguem mais acreditar no Hexa, muito recorrente pelo fato até de que alguns nem chegaram a ver o Brasil campeão mundial. Como exemplo, os nascidos de julho de 2002 em diante já são até adultos hoje em dia, mas nunca tiveram o privilégio de ver o Brasil vencer. A festa para essa faixa etária não foi vista nem enquanto eles eram pequenos, ao contrário de seleções rivais como Itália e Alemanha, que já ganharam a Copa de forma recente, dando alegria aos seus torcedores. O Neymar já jogou 2 Copas na carreira, a de 2014, em que tivemos o Ney no auge, destruindo tudo e todos até ter uma lesão gravíssima por conta do colombiano Zúñiga, que quase o fez cair fora do futebol por tamanha gravidade, e a Copa de 2018, que definitivamente manchou sua imagem. A sua imagem ficou escancarada no mundo como a de um jogador oportunista e, acima de tudo, cai. Mas não é nesse exato ponto em que deveríamos focar aqui, ou quase isso, pois foi na partida contra a Bélgica que tudo aconteceu. A Bélgica de Thibaut Courtois, goleiro que é tido como o melhor do mundo atualmente, vem se destacando aos montes no Real Madrid e foi responsável por uma partida inesquecível que o consagrou para o mundo e fez o mundo do Neymar virar de ponta cabeça. Coincidência ou não, ambos têm a mesma idade. Courtois nasceu em 92, o mesmo ano que o Neymar. O gigante goleiro de mais de 2 metros foi revelado pelo modesto clube Genk da Bélgica e já conquistou 15 títulos diferentes por todos os clubes em que passou: Atlético de Madrid, Genk, Real Madrid e Chelsea. O belga é o atual campeão da Champions League, sendo crucial e fundamental do primeiro minuto até o último segundo. Seus feitos na conquista foram brilhantes e a sua atuação em especial na final foi um verdadeiro absurdo. Ele foi eleito o melhor jogador em campo na final da Champions, coroando sua brilhante atuação. Embora às vezes ele não tenha sido tão falado como outros jogadores de linha do Real, como Luka Modric, Karim Benzema e o brazuca Vinícius Júnior, o Courtois merece todo o reconhecimento por fazer parte da brilhante geração belga, de grandes nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku e muitos outros nomes do futebol europeu. Muitos depositavam esperanças de que a equipe mudaria o patamar da Bélgica no futebol e que eles chegariam à Rússia em 2018 para vencer a mais forte das seleções. E assim foi, ao menos por uma parte da Copa. Em seu grupo, a Bélgica passeou tranquilamente, vencendo as 3 partidas em um grupo com Inglaterra, Tunísia e Panamá. Do outro lado, tivemos o Brasil, que passou também em primeiro num grupo com Suíça, Sérvia e Costa Rica. Nas quartas, ambos se enfrentaram, num jogo que prometia demais. A seleção já havia derrotado os mexicanos nas oitavas e já tinha uma confirmação do volante Casemiro suspenso, o que já deixava a situação mais complicada. Finalmente um grande embate. Esse jogo foi sofrido e vocês sabem bem. Os belgas venceram por um 2-1 difícil de engolir, conseguindo balançar as redes por 2 vezes e desestabilizando os brasileiros. Mas nem por isso o Brasil desistiu. Seguiu indo pro ataque, buscando o resultado almejado, diminuindo o placar com Renato Augusto. Com as modificações de Tite, o Brasil despertou e os brasileiros passaram a acreditar de novo. A estratégia da Bélgica era clara: ficar na retranca e esperar o adversário. E assim foi. Diante de 27 chutes a 9, ficou clara a superioridade e insistência do Brasil, mas a bola não queria de jeito algum entrar. Para deixar o drama ainda maior, um pênalti claríssimo em Gabriel Jesus não foi marcado pela arbitragem, o que deixou o Brasil inteiro ainda mais inconformado. O gol do Renato Augusto e a postura brasileira deram esperanças de que tudo daria certo, até que veio o lance protagonista do vídeo. E foi esse chute do Neymar. Ele pegou na veia. Não foi exatamente no ângulo, mas sim ela entraria. E o Courtois, num ato brilhante, subiu como uma ave para espalmar a bola. Um milagre que conseguiu parar o Neymar. Poucos goleiros no mundo conseguiriam parar o Neymar, ainda mais aquela bola. Você já pensou se a bola realmente tivesse entrado? Seria um dos jogos mais insanos de Copa do Mundo. E a festa brasileira seria quase certa. O Neymar, se fizesse aquele gol, tiraria seu peso nas costas. E ali poderia escrever um capítulo incrível na seleção, mas não deu. Detalhe que esse não foi o único lance que ficou no quase naquela partida. A Bélgica já estava desgastada e não tinha mais estrutura alguma para suportar aquela pressão. O único aliado dos belgas, além da zaga, era o relógio, que teimava em passar rápido e decretar o fim daquela partida. O Brasil estava eliminado e o peso em cima do Neymar só aumentou.
A carga em cima do Neymar só cresceu após aquele jogo. Através de críticas em cima de críticas, a volta de Neymar pro PSG desde então só piorou ainda mais as coisas. Desmotivado e sem a vontade de antes, Neymar aumentou o hate em cima dele, contou com eliminações traumáticas, passou por problemas sem precedentes e ainda por cima chegou a cogitar a desistência do futebol na flor dos seus 30 anos de idade. Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Então, não sei se... Então, eu vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com o meu país, para realizar o meu sonho maior desde pequeno, e eu espero poder conseguir, né? Chegou até a pensar em atuar pela MLS, Liga de Futebol Americana, que para muitos é o lugar perfeito para jogadores pseudo-aposentados. Mas ainda que num fio de esperança, não está tudo perdido pro Neymar. Comente aqui embaixo e vai maratonar mais vídeos aqui, que eu garanto que você não vai se arrepender. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo e no próximo. Até mais.